Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Reinaldo Azevedo. Eu já tinha feito um vídeo sobre ele, mas o YouTube derrubou, no qual eu mostrava as barbaridades que o Reinaldo fala. O Reinaldo é tipo uma espécie de muso para mim, porque eu confiro as minhas opiniões jurídicas me baseando muito no Reinaldo. Porque tudo que o Reinaldo fala, eu vou automaticamente pro lado oposto. E se ele concordar com alguma coisa que eu falei, é porque provavelmente eu falei besteira. Então, a gente tem que ouvir o Reinaldo justamente para fazer essa crítica, para saber se a gente está errando, se a gente está, né, acertando. Então, vamos ouvir o que ele falou aqui na semana passada sobre o X. Ó, a notícia é: X apresenta documentos exigidos por Alexandre de Moraes e volta a pedir de bloqueio no Brasil. Isso aí foi há 5 dias atrás. Vamos ver o que o Reinaldo falou. Alexandre de Moraes e que ainda faltavam até agora, no caso, para que a rede social possa, enfim, ser desbloqueada por aqui. Nesse ofício, a empresa diz que o X adotou todas as providências indicadas como necessárias. Para quem não lembra, o X estava bloqueado, quer dizer, está bloqueado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro determinou que o X pagasse uma multa absurda, de, acho que se não me engano, era 10 milhões, umas multas antigas, 10 ou 18 milhões, não lembro agora. E, além disso, 10 milhões por ter colocado o X no ar sem querer, entre aspas, porque o X disse que fez isso, que isso foi uma consequência de uma mudança de servidor, uma falha técnica, né? O X falou que foi uma falha técnica e o ministro aí aplicou 5 milhões de reais por dia de multa. Então seriam 10 milhões de reais, porque ficou no ar 2 dias. E 300 mil reais para a antiga representante do X, que era uma advogada chamada Raquel, alguma coisa, que eu não lembro agora. Para o restabelecimento, além de procurações e alterações contratuais registradas em cartório que oficializam a advogada Raquel Reis de Oliveira, Raquel de Oliveira Reis. De Oliveira Conceição como a representante do X aqui no Brasil, além também o X listando o pagamento de uma multa de mais de 18 milhões de reais em obediência à ordem judicial. A multa que eu falei para vocês de 18 milhões. Para a suspensão de 9 contas de usuários investigados. E a gente tem que lembrar o seguinte também: o ministro colocou essa multa, bloqueou esse valor, a maior parte dele era da Starlink, tá? Se não me engano, eram 11 milhões da Starlink, né? E o resto era do X. Mas, de qualquer forma, a maior parte desse bloqueio foi na Starlink. A Starlink foi colocada nesse inquérito por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que configurou o grupo econômico entre a Starlink Brasil, o X Brasil e o X lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Elon Musk é sócio de todas essas empresas, é acionista de todas essas empresas. E isso faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Porque o grupo econômico, ele depende mais do que os acionistas, mais do que os sócios. Ele tem uma série de requisitos para você configurar o grupo econômico. Quando eu estagiei na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a gente configurava o grupo econômico pela confusão patrimonial e administrativa entre as empresas. Então, tipo assim, tinha que ter vários administradores de uma empresa no quadro de administradores da outra empresa, entendeu? Tinha que, vamos dizer, o mesmo endereço das empresas, as empresas com o mesmo objeto econômico, entendeu? As empresas entendeu? Trabalharem com basicamente a mesma coisa. Talvez os mesmos empregados, as mesmas contas bancárias. Então, era um artifício que a gente tinha para que uma empresa que estivesse tentando fraudar a legislação pudesse ser alcançada, entendeu? Porque senão ela criava outras empresas, transferia tudo para essas outras empresas e você não conseguia chegar na empresa que estava aí fraudando a lei. Então, com esse Instituto do Grupo Econômico, você consegue colocar todas elas no mesmo bolo, vamos dizer assim. Investigados e acusados de cometer crime, dando check, então, tio Rei, na listinha ali do que era exigido para o X voltar ou não para o Brasil. Fica expectativa agora para frente, então. Só depende da vontade do Alexandre. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Né? Primeiro, eles já pagaram, já foi decidido se a multa de 50 milhões dia
foi aplicado ou não, vai ser aplicado ou não. Que multa de 50 milhões é essa que o Reinaldo está inventando? Tirou do bolso a multa de 50 milhões. Que multa é essa, Reinaldo? Tá maluco? Viu só, gente? É por isso que a gente tem que ver ouvir esse cidadão. Pra gente saber que a gente não tá maluco. Porque o cara simplesmente inventou uma parada. Ah, não, o X foi multado 50 milhões. Não foi. Não, já foi calculado esse valor, né? Que foi imposto pelo ministro? Que eu saiba, ainda não, né? Acho que isso ainda não está decidido, né? Não está definido. Por exemplo, aí está uma pendência, né? Eu não Vamos ver. tenho tanta certeza de que vai ser, se for, enfim, né? Se o Alexandre considerar que está tudo certo, nas minhas marcações aqui, né? E, gente, o Reinaldo já tinha falado isso anteriormente, mas é importante a gente falar disso. O Reinaldo, obviamente, é de esquerda, né? Hoje em dia ele é de esquerda. E ele acha que o X ajuda a direita e a extrema-direita. Então, ele percebeu que, além do X estar suspenso, isso ser uma vitória do STF, da democracia, etc. e tal, ele percebeu que se o X voltar, isso pode acabar ajudando a direita e a chamada extrema-direita. Então ele é contra a volta do X. E por que ele é contra? Porque ele não precisa do X, gente. Ele tem espaço na mídia. Quem precisa do X é quem não tem espaço. Quem não quer ficar restrito a ouvir esse tipo de cidadão. Entendeu? Quem não quer ficar ouvindo isso aqui, né, tem que ter uma alternativa. Aí procura no X, que lá tem várias. Mas para o Reinaldo, como ele já tem o espaço dele na Band, no UOL, etc., para ele tanto faz como tanto fez ter o X, entendeu? Porque ele não ganha dinheiro com o X. Ele não obtém nada com o X. O trabalho do Reinaldo vem basicamente do canal do YouTube, vem da coluna dele que ele tem no UOL, que é inacreditável o UOL pagar ainda alguma coisa para o Reinaldo para essas colunas. Vem da Band News, que ele tem um programa na Band News. Mas vamos lá. No checklist, então, está faltando a questão da multa de 50 milhões dia. Que multa de 50 milhões por dia, Reinaldo? Você tá maluco? A multa é de 5 milhões. Você multiplicou por 10 o valor da multa. É porque, gente, isso eu falei no vídeo que foi derrubado, mas eu volto a falar. O Reinaldo fala essas coisas porque ele não lê as decisões. Sabe por quê? Porque o Reinaldo tem um programa todo dia, mais de um programa todo dia, que ele fala na UOL, fala na Band News, e aí ele não tem tempo de ler e de se aprofundar nas coisas. Então, Reinaldo, deixa eu te explicar. A multa, né, para o X, para a Starlink, etc., foi de 5 milhões por dia. Tá? Tanto é assim que nos 2 dias que o X voltou por causa daquele erro técnico lá que ele afirma, o ministro multou em 10 milhões, não em 50 milhões. Né? Pela desobediência clara à ordem judicial. Então, multa que seria paga, em princípio, pelo X, não pagando pela Starlink. Isso aqui ele não entra no mérito. Não entra no mérito da inclusão da Starlink no grupo econômico. Né? Não fala, não justifica. Sabe por quê? Porque é indefensável a decisão do ministro. Não tem como. Qualquer um que parou e leu a decisão sabe que aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali, gente, não passa de um dia na primeira instância. Qualquer advogado que esteja trabalhando para uma empresa que foi incluída num grupo econômico daquele, igual que o ministro fez, ele recorre no mesmo dia, no dia seguinte as coisas no mesmo dia, no dia seguinte as contas já estão desbloqueadas, a empresa está fora. Mas por quê? Porque o ministro colocou a Starlink basicamente porque o Musk é acionista. Mas não citou todo um quadro de administradores, a confusão de administradores, não citou. Disse que um deles é vice-presidente de um em outro, mas são, gente, a Starlink Brasil, a Starlink, se eu não me engano, internacional, o X Brasil, o X Internacional. Então são várias empresas, tem mais uma, eu acho que é a SpaceX, que o ministro colocou no grupo econômico e que ele teria que configurar, fazer todo esse trabalho de falar, gente, olha, os administradores dessas empresas aqui são quase todos iguais, o objeto econômico são basicamente os mesmos, o endereço também é o mesmo da sede,
Mas o que? As contas bancárias são basicamente as mesmas, elas trabalham em conjunto, os empregados de uma trabalham em outra. Ele teria que configurar todo esse cenário, mas ele não fez, gente. É só vocês lerem a decisão. Na decisão ele fala da mídia. Gente, ele pega a matéria de jornal e, sei lá, Brasil de Fato, Brasil Paralelo, Brasil de Fato, Brasil Paralelo não, Brasil de Fato, Brasil 247, essas coisas assim, e coloca assim, o Musk é acionista de um, logo eu tive informação de que ele é acionista de outro, logo esse é um grupo econômico. É isso, gente, é basicamente isso. Leiam a decisão, tá? Leiam. Né? Esse particular parece que não foi resolvido ainda, né? Acho que o ministro tem de pensar com muita calma, com muita tranquilidade essa questão, porque há elementos que são absolutamente estranhos. Vejam que ele está tentando incentivar o ministro a demorar na análise do negócio. Vejam. Incomuns, né? No modo como o X, do tão incomum Elon Musk, toca as coisas, né? A representante que ele escolheu para a empresa, a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, eu sei que parece nome de bairro, mas é isso mesmo, né? Raquel de Oliveira Villanova Conceição. Já era representante legal do X no Brasil quando foi destituída pelo Elon Musk, né? Ou desconstituída como representante legal, né? E foi precisamente a doutora Raquel, então, ela é advogada, que descumpriu decisões judiciais. Imagina, gente, imagina se uma empresa de plano de saúde, pode colocar a Petrobras também, mas que Vivo, claro, imagina se toda liminar que for descumprida pela empresa for culpa do presidente da empresa. Imagina. E detalhe, o Reinaldo não vai falar aqui, claro, mas o gabinete do ministro intimou a doutora Raquel por um endereço de e-mail errado. Porque o endereço final que eles receberam chamava @business, negócio em inglês. E quando eles foram escrever esse e-mail, eles escreveram errado a palavra. Tanto é assim que já tem reportagem que consertou o endereço, enviou um e-mail, e o e-mail chegou, mas quando tentou para esse e-mail que o SF colocou, o e-mail retornou como erro. Então o ministro supôs que essa doutora Raquel aí não respondeu o e-mail de propósito e que ela estava de má fé. Quando foi, assim, 99,9% de chance do Supremo ter enviado para o e-mail errado. Já que ela era representante legal. Foi ela que descumpriu. Foi desconstituída como representante, passa-se o tempo, há o confronto, Musk decide demonizar Alexandre, o Brasil, picaretas do Partido Republicano, faz ponte com a extrema-direita aqui no Brasil, faz um escarcéu, não era mais o escritório de advocacia que Vamos adiantar isso aqui, porque isso aqui é só delírio. representava o Neto, e voltou. É um jeito um pouco estranho de bola de cristal, e não sei se o Alexandre vai nas próximas horas, ou daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, devolver o X para o ar. Eu, no lugar dele, não devolveria. Ainda não. Vamos ver. Gente, o Reinaldo está tentando incentivar o ministro a não retornar o X para o ar. Vamos ver a explicação. Para entender direito o que está acontecendo. Né? Além dos... Se nós... Entender direito o quê, Reinaldo? Entender direito o quê? Se nós estamos apenas diante de uma prévia de uma segunda rodada de ataque do X às instituições. Né? Além dos documentos das intenções, né, Tio Rei? Você estava comentando dessa questão das multas, a gente estava até com uma notícia aqui mais cedo falando que o ministro Alexandre de Moraes recebeu da Polícia Federal e da Anatel relatórios com informações... Peraí, gente. Primeiro vamos falar o seguinte. Reinaldo não deu a menor explicação sobre por que ele demoraria a deixar o X voltar para o ar. Não deu a menor. Só falou assim, não, o ministro teria que ver se o X está com boas intenções, alguma coisa assim. Como é que o ministro vai fazer isso, Reinaldo? Fazer uma audiência com o Musk via X, via chamada telefônica, via Zoom, usar o Microsoft Teams, fazer isso? Como é que o ministro vai saber disso? Se não colocando o X no ar
de novo, já que o X está falando que cumpriu as determinações, e vendo qual vai ser o procedimento da empresa. Você está falando, o que você está supondo é isso, é suposição. Você está querendo que o ministro haja de acordo com a sua suposição. Processo judicial, Reinaldo, não é assim. Tem que ver o que está nos autos, tá bom? O que não está nos autos não está no mundo. É o ditadozinho do direito, tá bom? Então essa sua suposição aí tá só na sua cabeça. O que está no processo é cumprimos todas as determinações. Bota aí de volta pro ar. O pagamento do X, das multas, o X já falou que vai bancar isso com dinheiro do exterior. Acabou de falar isso. Se não me engano, foi ontem. Tá bom? E a decisão do ministro era mais absurda ainda, porque ele dizia que se o X quisesse voltar para o ar, ele teria que ter anuência da Starlink dizer que, que o valor bloqueado seria, o valor bloqueado do X da Starlink seria utilizado para pagamento de multas. E que eles deveriam desistir dos recursos. Está lá na decisão, gente. É assim, a violação à Constituição no preto e no branco. Impede o acesso à justiça, o direito de recurso. Então, assim, gente, é isso. É isso que o Reinaldo incentiva. Que foi posta ao ar quase ao mesmo tempo. Aqui, gente, ele vai falar da explicação do X sobre a falha técnica que resultou na volta do X para o Brasil durante esses 2 dias que o ministro usou para multar a empresa. Tempo, no mesmo dia, naquela quarta-feira, dizendo, puxa vida, olha só, nós fomos mexer aqui com o X na América Latina, acabamos colocando no ar sem querer, mas vamos tirar daqui a pouquinho, já vai sair. Que equivale a dizer, olha aqui, a gente põe e tira o X do ar quando a gente quiser. Né? A justiça brasileira é inútil, é impotente para resolver essas questões. Cara, é inacreditável de como, diante de um texto que diz A, o Reinaldo chega no B. A empresa não falou nada disso. A empresa falou, tivemos uma falha técnica e em breve o X vai sair do ar de novo no Brasil. O Reinaldo, na cabeça dele, existe toda a questão ali de provavelmente assombrações e vozes, chegou no resultado de que a empresa disse, acho que é esquizofrenia também, que a empresa disse que não, que dane-se a justiça do Brasil, a gente faz o que a gente quer. Mas o Reinaldo sabe o que aconteceu, a questão técnica, entende de informática, entende de servidor, de Twitter, de nuvem, entende alguma coisa disso? Eu não entendo. Com certeza o Reinaldo entende menos ainda. Então, assim, o ministro sequer intimou o X para que ele explicasse o que aconteceu. O ministro já multou, que nem sabia, multou. No mínimo, né, o X poderia ser intimado a explicar o que aconteceu. Tá? Então, o Reinaldo, claro, né, a versão do Reinaldo corrobora o que o ministro Alexandre de Moraes faz, né, porque trata-se de um porta-voz. Mas o Reinaldo não consegue chegar nessa possibilidade de ter ocorrido ali uma falha técnica. Mas vamos colocar vamos ser advogado do diabo. Por que não intima, então, a empresa? Será que eles fizeram isso para zoar mesmo com o judiciário brasileiro? Vamos intimar, vamos ver o que deu, vamos fazer uma perícia, entendeu? Faz um trabalho técnico. Não cita nada disso, gente. O cara não cita nada disso, quer nem saber. É isso, a qualidade do comentarista do UOL é essa aqui. Né? Então precisa ver direito o que está em curso. Né? Eu acho que o ministro, no lugar do ministro, pediria mais tempo para analisar e veria essa questão da multa de 50 milhões, porque a multa de 50 milhões foi aplicada. Que multa de 50 milhões? Você bebeu?
Que multa de 50 milhões, Reinaldo? Aponta aí, aponta nos autos aí a multa de 50 milhões. A multa é de 5 milhões. Que limitação cognitiva é essa? De você chegar a um valor que o cara não fala. Não fala. Tem a multa de 18 e tem a multa de 10. E essa multa de 10 é porque o ministro tinha multado em 5 milhões a cada dia que o X estivesse no ar. Né? O X ficou 2 dias no ar, o ministro multou em 10 milhões. Então esses 50 milhões é invenção na cabeça do Reinaldo. E olha só, olha aqui. Pediria mais tempo para analisar e veria essa questão da... Pediria mais tempo para quem, Reinaldo? Pediria mais tempo para quem? A empresa apresentou. Você está querendo que o ministro tenha um tempo que ele não tem, um tempo infinito para fazer isso? Vamos falar o português correto aqui. Você está querendo que o ministro só deixe o X voltar para o ar depois das eleições, porque você acha que o X no ar ajuda a direita e a extrema-direita. É isso. Só que você não consegue ser honesto o suficiente, intelectualmente, de dizer isso aqui. E aí você precisa apelar para esses... eu acho que o ministro deveria demorar um pouquinho, só o quê? Da multa de 50 milhões. Que a multa de 50 milhões foi aplicada justamente em relação àquele truque a que eles recorreram. Que truque, Reinaldo? Você não entende? Tu não sabe onde está o enter no teclado. Tu quer falar de servidor da América Latina com não sei o que, com X? Tu nem sabe como é que foi essa mudança. Né? Pelo menos por um dia, ficou no ar. Um dia e pouco. Né? Vai ter multa, não vai ter multa? Isso está decidido? Essa outra questão da PGR... Isso foi decidido. O ministro multou a empresa, né, em 5 milhões para cada dia, como eu falei para vocês, e o X falou que vai pagar com recursos próprios. Que também é muito importante e tem servido para conversa mole. Aí sim, o ministro decidiu. Numa primeira decisão é acesso a VPN, multa. Se percebeu que, muito rapidamente, que não era uma boa decisão, porque aí... Prestem atenção agora. Prestem atenção agora. O Reinaldo vai fazer agora um malabarismo, a pirueta argumentativa. Ele vai entrar no mérito da decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar 50 mil reais quem usasse o X por meio de VPN. Tá? Ele já reconheceu que foi uma decisão equivocada, né? Porque usou o X por meio de VPN e está multado 50 mil reais. A decisão é essa. E só que aí, gente, depois o PGR falou assim, não, a multa tem que ser só para quem cometeu discurso de ódio, ataque às instituições, crimes de não sei o quê. Já colocou uma condicionante que não estava na decisão, descumprindo a decisão, obviamente. A decisão não fala isso, o PGR inventou isso, PGR, Paulo Gonet, tirou isso da cabeça dele, tá? E o Reinaldo vai defender isso. Vamos ver. Existem, recorre-se ao VPN para acesso a outras plataformas, etc. Então disse, não, é acesso ao VPN para acessar o X. Né? E agora a Procuradoria-Geral da República, acho que anteontem, a Procuradoria-Geral da República disse, vamos ver aqueles que acessaram o X, e ainda assim não vai ser. Qualquer acesso ao X via VPN pode render multa. A opinião do procurador, com a qual concordou Alexandre, é que... A opinião do procurador com a qual concordou Alexandre, mas o Alexandre não tinha dito isso, Reinaldo. E você mesmo acabou de falar isso. Não interessa a opinião do procurador. Não interessa. Eu não quero saber da opinião do procurador. O que está na decisão? A decisão diz lá, quem usou o X por meio de VPN tem que ser multado 50 mil reais. Aí o procurador vem com, não, mas tem que ser não sei o que lá. Não interessa. O que está na decisão? Direito é isso, tá? O PGR não tem o poder de reescrever a decisão do ministro. Tá? Só que, como o ministro já tinha dado essa decisão, já tinha sido referendada pela primeira turma, não tem como ele voltar atrás, né? Ele fala, não, errei, fiz besteira. E aí o PGR está tentando consertar essa decisão por uma pirueta argumentativa e você está indo junto. Só que você não vai saber explicar. Vamos ver. Aqueles que recorreram à VPN para acessar o X para a campanha de ódio, né,
para a campanha que busca tirar a credibilidade do sistema judicial brasileiro, etc., esse sim, né? Isso aqui que o Reinaldo está falando não é crime, tá? Descredibilizar o sistema judicial brasileiro. O que é isso, Reinaldo? O que é descredibilizar o sistema judicial brasileiro? Qual é o tipo penal que está contido isso aqui, que você acabou de falar? E se eu não me engano, isso não está nem, no parecer da PGR, que só fala em crimes de ódio, ataque ao Supremo, se eu não me engano, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Agora, descredibilizar o sistema judicial brasileiro é uma coisa completamente diferente, inexistente aqui no processo. Vão ter uma primeira advertência, aí se vai avaliar a possibilidade de aplicar a multa. Está correto? Tá correto não, Renato, porque isso é uma invenção do PGR. Na decisão não tem nada de notificação, não. Procura lá, lê a decisão. É isso aqui, é brabo, gente. O cara não lê as coisas. O cara não lê. Reinaldo, pega e lê a decisão. Não tem nada dessa história de notificação, de sei lá do que, para depois, aí se continuar, o cara ser multado. Não tem nada disso. Só que você não consegue admitir isso. Meu Deus do céu, gente, é uma parada. É inacreditável. O cara sabe o que está acontecendo. A decisão diz A. O PGR disse B. E aí o Reinaldo, em vez de falar assim, não, tem que ser A. Não, ele fala assim, não, o correto é B mesmo. Só que o B é uma ilegalidade absurda. Uma invenção do Gonê. Uma decisão ponderada, porque... Não tem decisão ponderada, não, Reinaldo. Isso daqui não é decisão do PGR, não. Tá? A decisão é do Moraes. Não tem como o Moraes determinar A e aí o PGR fala assim, não, vou cumprir B. Eu decidi aqui, vou cumprir B. Não existe isso no processo judicial brasileiro, tá? Mas, como eu disse para vocês, como foi a decisão estapafúrdia, e o ministro sabe disso, e o Gomes sabe disso também, eles têm que tentar, de alguma forma, mitigar isso, né? Na ponta do lápis, o que está escrito lá é acessou a VPN, acabou, paga a multa. Mas se dá o benefício da dúvida em alguns casos de pessoas que o fizeram e não fizeram com dolo, né? Gente, é pior ainda. É pior ainda. O Reinaldo sabe o que está escrito na decisão. Ele sabe o que está escrito. Acabou de falar, ele sabe o que está escrito. Só que ainda assim, ele defende que o Gonê mude a decisão. Que o Gonê cumpra uma outra determinação tirada da cabeça do Gonê. Vocês acabaram de ver, o Reinaldo sabe o que está lá escrito. O Reinaldo sabe, a decisão é, usou VPN, tem que ser multado. Usou o X por meio de VPN, tem que ser multado. Só que aí o Gonê fez essa... Ah, não, mas aí a gente faz uma notificação e é só para quem fez crime de ódio, sei lá o quê. E aí o Reinaldo, em vez de falar, não, Gonê, isso está errado, ele defende o negócio. Dizendo, não, a decisão ponderada, não sei o quê. Não quero saber de decisão ponderada, eu quero saber o que está escrito. Porque o que está escrito, o que está lá escrito é o absurdo. E aí quem defende isso, claro, né, vai ficar manchado, vai ficar marcado por defender essa maluquice. E aí, não, gente, ninguém quer ficar marcado por isso. E aí a gente tem que, né, ver ali subterfúgios para tentar mudar a aplicação dessa decisão. Não fizeram com o fito, com o objetivo de desmoralizar a justiça ou para praticar crimes de ódio, né? Então, isso é uma outra coisa, mas aí independe de o X ter voltado ao ar ou não ter voltado ao ar, né? O que há, sim, é um desespero, uma pressa da extrema-direita aqui, que trabalha em proximidade com Elon Musk, para devolver logo o X ao ar, porque o X está fazendo falta. Foi o que eu falei para vocês. O Reinaldo sabe que o campo do Twitter, né, no Twitter, é onde a direita e essa extrema-direita aí tem mais engajamento, né? E ele sabe que isso pode influenciar nas eleições. E é por isso que ele não quer que volte para o ar. Nas campanhas de ódio que a extrema-direita move no Brasil. Ela é uma peça fundamental. Ela é, entre as redes sociais, ela é o principal instrumento, né? Então, existe essa pressa, porque, obviamente, ninguém muda de ideia assim com tanta rapidez, né?
o senhor Elon Musk não passa a ser o paladino da liberdade de expressão no Brasil, pegando a deposição de ministro do Supremo, né, e se articulando com a extrema-direita americana, com a extrema-direita brasileira. É bizarro ele colocar isso. Não, o Elon Musk não é o paladino da liberdade de expressão e tal, mas pro Reinaldo, paladino da defesa da democracia é o ministro Alexandre de Moraes. Aí não tem crítica nenhuma. Aí realmente o cara idealiza como defensor da democracia, o suprassumo do direito, não consegue criticar a decisão. Brasileira, e de repente cai a luz, vem a luz e diz: ah, quer saber? Não, agora eu vou fazer a coisa certa, né? Vou cumprir as determinações judiciais. Obviamente, não, né? Mas não interessa isso, Rinaldo. Não interessa se ele está fazendo isso por uma motivação boa, por uma motivação ruim. Não interessa. Interessa é cumpriu a decisão ou não cumpriu a decisão. É isso que interessa. Não acontece desse jeito. É preciso entender direito, sim, o que está em curso. Não é preciso entender nada, Reinaldo. Pelo amor de Deus, gente. É preciso só ver o que está no processo. É isso, gente. Cumpriu a decisão ou não cumpriu. Não precisa ficar, não, mas teorias conspiratórias, será que o Musk virou um democrata? Não interessa. Né? Juízes, mesmo com todos os documentos em mãos, né, não podem ser apressados. A única pressa que eu concedo a um juiz, desde que examinados os documentos, é em concessão de habeas corpus. Aí sim, que a liberdade é o bem mais importante que há, né? Você fala isso porque você não entende. Eu vou ter que editar logo, eu vou ter que editar esse vídeo, mas eu ia falar uma palavrão aqui, mas não. Cara, você fala isso porque você não entende a vírgula de processo civil ou processo penal. Juiz não tem a liberdade de ficar eternamente sentado em cima de um processo, não. Em cima de qualquer decisão, não. Entendeu? Tem disposição no Código de Processo Civil, que, claro, nenhum juiz segue, mas que dá o tempo máximo que o juiz teria que despachar o processo, teria que decidir. Mas, claro, tu não vai entrar nisso. Gente. É pedir demais que o Reinaldo saiba esse tipo de coisa. Né? Então, vamos lá. Eu diria aos bolsonaristas, depois da vida, claro. Né? Sem vida não se pode ser livre. Né? Como diria Machado de Assis, a morte, afinal de contas, é um estado de sítio permanente. Né? Então, a liberdade, aí sim, o juiz tem de ser rápido, né, na avaliação de um habeas corpus para conceder a liberdade a alguém. Fora isso, decisões de juízes têm de ser ponderadas, pensadas, né, especialmente num caso como esse. Tem que ser ponderada, tem que ser pensada, mas tem prazo. Tem prazo para esse processo civil. O cara não pode ficar ad eterno. Não, vou decidir quando eu quiser aqui, eu vou pensar aqui. Vou pensar durante 30 anos. Não pode. Tanto é que você pode ir no CNJ e representar um juiz. Claro que não vai dar nada, né? Porque o corporativismo é absurdo. Mas você pode ir no CNJ e representar um juiz por demora em decidir. Geralmente a resposta do juiz é: não, eu estou com muito processo, a vara aqui não trabalha, sei lá o quê, eu estou sem serventuário, esse tipo de coisa, né? Mas você pode ir. E por que você pode ir? Porque o juiz não tem um tempo infinito para tomar essa decisão. Que comporta coisas realmente perigosas, né? Como a gente tem visto. Né? Então, não sei. Eu, no lugar dele, demoraria um pouco para decidir. Né? E Demoraria por quê, Reinaldo? Demoraria por quê? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você demorar a praticar um ato de ofício, se você é funcionário público, você demora a praticar um ato de ofício por interesse pessoal, isso se chama prevaricação. Tá bom? Então, o Reinaldo incentiva a que isso porque eu não vou nem entrar em código de ética, lei orgânica da magistratura, vou nem entrar nisso. Tá? O Reinaldo incentiva o ministro a demorar propositalmente em tomar a decisão. Eu nunca vi isso. O Reinaldo tá falando, não, demora, ministro, demora muito. Só faltou falar assim, de preferência depois das eleições. e não deixaria o meu trabalho ser pautado pela advocacia da empresa. Né? Uma empresa que tem uma tradição no Brasil de desrespeitar decisões judiciais. Né?
Então, com essa tradição, inclusive, não vai pautar o ministro. Isso sou eu. Vamos ver o que vai fazer Alexandre de Moraes. E o que o ministro fez? Tomou a decisão o mais rápido possível. Saiu ontem uma decisão do ministro dizendo que o X informou que vai pagar as multas com dinheiro do exterior, que a Starlink não tem nada com isso, e que é para desbloquear. Isso foi o X dizendo. E o ministro determinou que o Banco Central desbloqueie as contas da empresa. Então o ministro, pelo menos isso, ele tem noção de que os milhões de usuários do X não podem ficar à mercê da boa vontade do próprio ministro. O que o Reinaldo está pregando é isso. Né? Talvez, será que eu sou mais duro do que ele? Bom. Não é que você é mais duro, é que você é mais burro. Né? Você não entende o processo penal, o processo civil, Constituição, não sabe de nada. E aí, claro que você vai ser mais duro do que o ministro, porque o ministro sabe as consequências jurídicas do que ele faz. Daí ele buscar apoio do resto do Supremo Tribunal Federal, daí ele buscar apoio do Procurador-Geral da República, é para sustentar essas decisões claramente absurdas que ele vai dando e que todo mundo do meio jurídico diz que não, são decisões absurdas. Os únicos que não dizem são a galera do Prerrogativas que está no governo Lula, que apoia o ministro Alexandre de Moraes. É isso. De resto, todo mundo. Não, mas aí se tratando de uma desconfiança dentro desse tema válida, desde que a leitura aí dos sinais de que se começariam a respeitar essas exigências realmente é um caminho longo que a gente vai acompanhando por aqui, entendendo aí a bola de cristal do Reinaldo Azevedo, se vai mais demorar mais do que se esperado ou não, a gente vai sentindo essa temperatura. Acho que acabou, gente, eu não vou ficar aqui muito tempo não. Por aqui, tio Rei, mas em se falando de respeito a regras, de temas preocupantes, de questões que impactam a vida de todo mundo, inclusive no ambiente digital, a gente volta a falar aqui do mercado de apostas. Já vai mudar de assunto. Gente, então, é isso. Porra, eu esqueci de novo de pedir para vocês se inscreverem. Acho que eu esqueci. Gente, se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal. Esqueci de novo de pedir isso no começo. Meu Deus do céu. Se inscrevam que eu vou continuar fazendo esse vídeo. Se for derrubado esse vídeo pelo YouTube, eu vou fazer de novo, tá? Algum outro vídeo sobre o Reinaldo. Vou tentar uma outra abordagem, tá? Porque esse tipo de discurso aqui, gente, a gente não pode deixar passar esse tipo de barbaridade. Entendeu? A gente tem que comentar. Então, se eu não for aqui no YouTube, vai ser, sei lá, no TikTok, no Instagram, outra coisa. Outra coisa, me sigam lá nas outras redes sociais, tá? Tudo @NVTerra. Pode seguir lá. Instagram, Twitter, TikTok, tudo que vocês puderem imaginar, tá bom? É isso, gente. Um abraço.